Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos dar continuidade com a resolução do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Química do ano 2017. Então, logo após a vinheta, fique ligado. Muito bem, indo para a questão número 27, pergunta o seguinte. Para preparar 1,2 litros de solução A4 da 0,4 molar de ácido clorídrico a partir do ácido concentrado a 16 molares, o volume de água em litros a ser utilizado será de... Então, basicamente, trata-se de soluções muito básicas. Então, eles estão a dizer que para preparar 1,2 litros de uma solução de 0,4, entendam que aqui eles fizeram o inverso. Ou seja, a molaridade inicial aqui tem que ser igual a 16 molar. Ou seja, eles diluíram esta molaridade para se tornar 0,4 molares. E o volume 1 é o que nós queremos saber. A molaridade 2 é exatamente 0,4 molares. Ou seja, diluíram 16 molares com um certo volume de solução para se tornar 0,4. E por fim temos o volume 2, né? O volume final é 1,2 litros. Então nós queremos saber o volume inicial. Mas, então o que nós fazemos aqui? Aplicando fórmula de diluição. Molaridade 1 vezes volume 1 tem que ser igual a molaridade 2 vezes volume 2. O que nós queremos? Volume 1. Volume 1 tem que ser igual a molaridade 2 vezes volume 2 dividido por molaridade 1, ok? Então nós já temos todos os dados, é só substituir. O volume 1 tem que ser igual a molaridade 2. Molaridade 2 é igual a 0,4, que é a mesma coisa, 4 vezes 10 elevado a menos 1. Isto vezes, deixa eu escrever com uma outra cor, tá? Ficar bem apertadinho, ok? Então, de roxo, eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 1, vezes o quê? Isto molar, isto vezes o volume 2, 1, ou seja, vou escrever como 1,2 é a mesma coisa escrever 12 vezes 10 elevado a menos 1 litro. Tudo isso que divide a molaridade 2, que é 16 molares, ok? Então perceba que aqui eu consigo cortar molar com molar, fico com litros apenas. Então eu tenho o seguinte, que o meu volume 1 tem que ser igual ao quê? Vamos lá começar a simplificar alguma coisa aqui. 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4, né? Ainda posso cortar o 4, 4 por 4 dá 1, e aqui 12 por 4, aqui dá 3, ok? Então vamos lá arrumar a bagunça que eu gerei lá. Vamos lá, então o meu volume 1 tem que ser igual, em cima sobrou-me o quê? Sobrou-me apenas o 3, que eu simplifiquei, né? Sobrou-me apenas o 3. Então fico, até vou escrever de preto, então fico com 3 vezes 10 elevado a menos 1, ainda vezes 10 elevado a menos 1, que estava lá em cima. Isto o quê? Isto, litro. Tudo isto que divide, para dividir o quê? Embaixo sobrou-me, não sobrou nada, né? Sobrou 1, poderia muito bem não escrever. Então, continuando deste lado, eu tenho que o meu volume 1 tem que ser igual a 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1, dá 3 vezes 10 elevado a menos 2 litros. Volume 1 tem que ser igual a 10 elevado, isso 10 elevado a menos 2 me indica que eu tenho que andar duas vezes para a esquerda, então fico com 0,03 litros. Este é o volume inicial. Logo você vem bem empolgado, vem marcar logo a alternativa A. E é aqui onde você erra, ok? Então, a alternativa correta não é exatamente a alternativa A. Eles querem saber qual é o volume de água que foi utilizado. Então, percebam uma coisa. Se nós temos o volume final, que é 1,2 litros, ok? Percebam uma coisa aqui. Se nós já temos aqui, nós já temos que o volume 2, que é o volume final, é 1,2 litro, é o volume final. E nós temos o volume inicial, que é 0,03 litros. Então, para que esta solução, o volume inicial era de 0,03 e a sua concentração, molaridade, era de 16 molares. Então, eles adicionaram uma certa quantidade de água para que este volume inicial 0,03 passasse para 1,2. Então, eles querem saber qual é esse volume de água que foi adicionado a 0,03 para chegar a 1,2 litros, para que a concentração passasse de 16 para mais diluída, ok? Molaridade 2, 0,4 molares. É só isso. Então, isso fazerá a diferença do volume final, ou seja, o volume da água utilizado tem que ser igual ao volume 2 menos o volume inicial, ou seja, o volume 1. Isso tem que ser igual ao quê? 1,2 litro menos 0,03 litro. Então, fazendo esta diferença, tu vais encontrar aqui o seu volume da água. Seu volume da água é exatamente igual a 1,17 litros, ok? Então, o volume da água utilizado para diluir aquela concentração de 16 molares para 0,4 molares é exatamente 1,17 litros. E 1,17 litros está exatamente representado na alternativa E, ok? Então, muito cuidado quando se trata de soluções. Muito bem, então vamos para a próxima questão, que é o número 27. Diz o seguinte: uma solução concentrada, uma solução de concentração 0,5 normal apresenta em cada litro. Isso aqui é bem básico, então nós já sabemos que a normalidade, quando se trata de concentração normal, normalidade, é exatamente igual ao equivalente grama
dividido pelo volume da solução. Então, eles estão a dizer que temos 0,5 normais em cada litro, exatamente igual a 0, o quê? Em cada litro normal. Então, normalidade tem que ser igual a equivalente grama. Se temos 0,5 normal em cada litro, então isso implica dizer que isto é exatamente igual ao quê? Exatamente igual a 0,5 equivalente grama do soluto, ok? Dividido por 1 litro de solução, ok? 1 litro de solução. Então, 0,5. Então, é isso que deu em que normalidade é igual a 0,5 gramas, 0,5 0,5 equivalente grama do soluto, ok? Porque dividir 0,5 por 1 dá 0,5. Então, se eles estão a dizer 0,5 normal, apresenta em cada litro 0,5 equivalente grama do soluto. Porque se você divide 0,5 equivalente grama por 1 litro de solução, é exatamente igual a 0,5 gramas equivalente gramas do soluto, ok? Então, 0,5 equivalente grama do soluto dá exatamente, vamos lá, 0,5 mol, alternativa A está fora, B, 0, exatamente a letra B, ok? 0,5 equivalente grama do soluto. Aqui está fora de íons, aqui também, então exatamente a letra B, a correta, ok? Então vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: 28. Uma solução contém 30 gramas de iodeto de sódio, 48 gramas de hidróxido de sódio e 702 gramas de água. As frações molares do iodeto e do hidróxido de sódio na solução são, respectivamente, deram as massas molares do iodeto, do iodo e do sódio. Então, é bem básico isso. Primeiro, vamos lá colher os dados. Primeiro, nós devemos saber quais são essas substâncias. Então, eles estão a dizer, é composto por água, iodeto de sódio. Quem é iodeto de sódio? É esse cara aqui. Iodeto de sódio é isto. E hidróxido de sódio também é isto aqui. Vamos lá, vou escrever em sequência. Hidróxido de sódio é esse cara aqui. E água, nós já sabemos que é isso, né? Então, a mistura é esta. Nós queremos saber a fração molar do hidróxido de sódio e do iodeto de sódio. Agora vamos lá. Para o hidróxido, para a água, assim como. Nós temos o quê? Temos a massa que eles forneceram é igual ao quê? Para o iodeto de sódio. É 30 gramas. A sua massa molar é igual ao quê? Calculando isso, iodo vale 128, sódio 23. Somando isso vai dar 3 vem para cá 30, 150. Então fica 150 gramas por mol, ok? Do iodeto de sódio. Aqui a massa do sódio que eles forneceram é 48 gramas, ok? E a sua massa molecular é igual ao quê? Do sódio, se eu somar 1 mais 16, dá 17. 17 mais 23 costuma dar 40 gramas por mol do hidróxido de sódio, que é a massa molecular. Agora, para a água, qual é a massa que deram? 700. Esqueci de escrever M, né? M de massa. M tem que ser igual a 48 gramas. Aqui M tem que ser igual a 702 gramas. E a sua massa molecular da água, se eu somar 16 mais 2 vezes 1, dá 18 gramas por mol, ok? Então é o primeiro passo. O segundo passo é você calcular o número de mol de cada um, visto que eles querem a fração molar. Então nós já sabemos que a fração molar de uma substância, a fração molar que é representada por X, a fração molar de qualquer substância é sempre dada pela razão entre a fração, entre o número de mol dessa substância, ou seja, o número de mol dessa substância X, ok? Dividido por o somatório dos números de mol da mistura que contém, dos números de mol da substância que contém na mistura, ou seja, X1, XI, somatório de XI. Por exemplo, se aqui nós temos água, e isto implica dizer, se eu quero a fração molar de iodeto de sódio, tem que ser igual ao quê? Tem que ser o número de mol de iodeto de sódio, ok? Dividido por quê? Somatório do número de mol de iodeto de sódio, ok? Mais o número de mol da água, ok? Mais o número de mol de quê? Falta um elemento aqui. Mais o número de mol de hidróxido de sódio, ok? Mais o número de mol de hidróxido de sódio. Então, isso seria a fração molar. O mesmo acontece se eu pedisse da água. Ia ser o número de mol da água dividido pelo somatório de todos os números de mol dos compostos que contém na mistura. O número de mol de hidróxido de sódio seria o número de fração molar, aliás, de hidróxido de sódio. Será o número de mol de hidróxido de sódio dividido pelo somatório do número de mol de hidróxido de sódio mais o número de mol da água mais o número de mol de iodeto de sódio. Ok? Então, é basicamente isso. Então, o trabalho aqui é calcular o número de mol de cada um desses elementos. Ok? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Já mostrei a visão. Então, vamos calcular o número de mol de cada um deles aqui. Então, vamos lá. Começar o número de mols de quê? Vou começar pelo iodeto de sódio. Tem que ser igual ao que? A massa do iodeto de sódio, dividido pela sua massa molar do iodeto de sódio. Tem que ser igual. Eu já tenho tudo isso. Massa do iodeto de sódio que deram é 30. Desculpa. Então é 30. Fico aqui com 30 gramas dividido pela massa molar. Massa molar do iodeto de sódio é quanto? 150 gramas. Então fico com 150 gramas por mol. Ok? Por mol. Na verdade aqui se é gramas por mol, grama com grama só me fica por mol, que é exatamente o número de mols. Ok? Então fazendo essa diferença, quando se cortar um zero daqui com um daqui, 15 por 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá
dá 5. E 1 dividido por 5 dá 0,2 mols, ok? Dá 0,2 mols de iodeto de sódio. Vamos calcular o número de mols de hidróxido de sódio. De roxo, tá, o número de mol de hidróxido de sódio tem que ser igual à massa do hidróxido de sódio, ok? Dividido pela massa molar do hidróxido de sódio. Tem que ser igual ao quê? Massa de hidróxido de sódio que eles forneceram é quanto? 48. Ok? Então fico aqui com 48 gramas, está dividido por 40 gramas por mol da sua massa molar, ok? Então aqui o mesmo acontece, grama com grama some, fico com mol, ok? Então isso tem que ser igual ao quê? Quanto é que isso dá? Posso simplificar algumas coisinhas aqui. 48 por 4, isto costuma dar 12, né? Por 4 costuma dar 12. E 40 por 4 costuma dar 10. E aqui fico com 12 dividido por 10, que é exatamente igual a 1,2 mol. Dividir por 10 é a coisa mais fácil. Então é 1,2 mols. Posso até apagar isto aqui para estar visível. Então o número de mol de hidróxido de sódio é 1,2 mols, ok? Vamos lá calcular o número de mol da água. Então o número de mol da água, tem que ser igual à massa da água dividido pela massa molar da água, ok? Tem que ser igual ao que? Massa da água que eles forneceram, 702. 702 gramas dividido por 18 gramas por mol, ok? Isso tem que ser igual, grama com grama some. Se eu fazendo essa divisão aqui, tu vais achar exatamente 39 mols de água, ok? Então, essa divisão 702 dividido por 18 dá exatamente 39 mols. Se fizeres 39 vezes 18 vai dar 702 gramas. 702 exatamente gramas. Então, tu já tens o número de mol de todo mundo aqui. Então, estás apto para calcular a fração molar de cada indivíduo, ok? Então, primeiro vais calcular o número de mol total. Número de mol total tem que ser igual ao número de mol. Tem que ser igual ao número de mol de quê? Da água, mais número de mol de hidróxido de sódio, mais número de mol de iodeto de sódio, ok? Tem que ser igual ao quê? 1,2 mais 0,2 mais 39. Então, fazendo esse somatório, vem para cá, fica 40, 40 mais... Isso vai dar exatamente 40,4, né? Vem para cá, fica 40. Depois... É isso. Exato, 39. Vem para cá, esse 1 fica 40. E 0,2 mais 0,4. Então, esse número de mol dá exatamente 40. 40, posso apagar isso? Então, o número de mol total dá 40,4 mol, ok? Então, já tem o número de mol total. É muito fácil calcular o número de mol de iodeto. Então, o número de mol de iodeto que querem, o número de mol de iodeto tem que ser igual ao quê? Número de mol nada, né? Queremos a fração molar de iodeto. Tem que ser igual ao número de mol de iodeto dividido pelo número de mol total, que é o somatório de todos os números de mol que contém na mistura. Tem que ser igual ao número de mol de iodeto. O número de mol de iodeto nós calculamos aqui. Equivale a quanto? 0,2. 0,2 mol. Então eu fico com 0,2 dividido por 40,4, ok? Tem que ser igual. Fazendo esta conta aqui, tu vais ter exatamente 0,005, porque aqui é o quê? Aqui é mol e aqui é mol também. Cortas mol com mol, fica só 0,05, ok? E número fração molar de hidróxido de sódio tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a número de mol de hidróxido de sódio dividido pelo número de mol total. Isso tem que ser igual. O número de mol de hidróxido de sódio calculamos aqui. O número de mol de hidróxido de sódio é 1,2. Então, ficas com... Deixa eu ter trocado de cor também bagunçado. 1,2 mols de hidróxido de sódio dividido por 40,4 mol, ok? Corta mol com mol, fica exatamente igual a... Fazendo essa conta, eu não sei quanto é que dá, mas... ok, vamos lá. Ok, eu não sei quanto é que essa conta dá. O número de mol tem que ser, multiplico por 10 fico com 12 dividido por 404, né? 12 dividido por 404. Ok, isso tem que ser igual ao quê? Vamos lá. Ok, aqui não tem jeito, vou ter que fazer uma pequena divisão mesmo. Ok, vou ficar com 12, está dividido por 404, não é possível, coloco um zero aqui, 0, não é possível 120, coloco um zero aqui, mais um zero. Então, dividido isso, vamos lá, 3 vezes, penso no número que fazer vezes 403 dá exatamente 1200, ok, vamos lá pensar no 3, 3 vezes isso dá 12, vem para cá, aproxima, então, exatamente isso. Então, vamos lá, 3 vezes isso dá 12, vai 2, vai 1, 3 vezes 0 dá 0, dá 0 mais 1 dá 1 mesmo, 3 vezes 4 dá 12, então dá 12 aqui. Perceba que, passou? Não, não passou, não pode passar aqui.
3 vezes isso dá 12. Vem 2 aqui. Ok? Vem 2 aqui. 3 vezes 0 dá 0. Mais 1 dá 1 mesmo. E 3 vezes 4 dá 12. Aqui dá 12. Então aqui fica, dá 12. 220. Por que está a passar? Multipliquei embaixo em cima por 10. Por 10 o quê? Então fico com 1212. Não pode passar. Então tem que ser 0,02. Mas calma, eu quero fazer isso na máquina. Muito bem. Ei, não estava. Essa conta fazendo na máquina é aproximadamente 0,029, que é aproximadamente igual a 0,03 mols, ok? Então, esta divisão aqui, toda divisão aqui, isso implica dizer que dá 0,03 mol. Então, a fração molar de hidróxido de sódio é exatamente igual a 0,03 mol, ok? E a fração molar de iodeto de sódio é exatamente 0,005 mol, ok? Então, esse aqui é a sequência. Vamos lá ver qual é a sequência que eles pediram. Eles querem fração molar de quê? Hidróxido de iodeto e sódio. Então, iodeto quanto equivale? Iodeto, então, tem que começar com 0,05. Querem de iodeto depois de hidróxido. Então, 0,05 e 0,3. 0,05, então já estamos a eliminar a alternativa A. 0,5 não, tem que ter dois zeros, estamos a eliminar. Então, 0,05, só que 0,3 está fora. Aqui também está fora, então, exatamente a alternativa é 0,05 e 0,03. Exatamente a letra E é a resposta deste exercício, ok? Então, vamos para a próxima questão. Número 29 diz o seguinte. A solubilidade de soda cáustica, hidróxido de sódio nesse caso, em água é em função da temperatura. Ok? Em água, em função da temperatura, é dada na tabela abaixo. Muito bem. Ok, deram essas temperaturas. Considere a solução de hidróxido de sódio em 100 gramas de água. É correto afirmar que, ok, a solubilidade, alternativa A. Vamos lá analisar as alternativas aqui. Vamos lá analisar. Alternativa A. A 25 graus Celsius, uma solução com 120 gramas de hidróxido de sódio insaturada. Opa, soluções saturadas são aquelas que o coeficiente de solubilidade é exatamente insaturadas. São aquelas em que o seu coeficiente de solubilidade não atinge. É aquelas em que soluções insaturadas, né? São aquelas em que o seu coeficiente, ou seja, o seu coeficiente de solubilidade é exatamente inferior à quantidade que nós podemos dissolver. Okay? A quantidade de soluto que nós podemos dissolver na solução é inferior ao seu coeficiente de solubilidade. Ou seja, se o meu coeficiente, se a minha solução permite que eu possa dissolver 100 gramas a 10, ok? Vou dizer aqui mesmo, a 20 graus Celsius. Então, se eu coloco 80 gramas a 20 graus Celsius, isto é uma solução que é insaturada, porque eu consigo dissolver 100 gramas a 20 graus Celsius, mas eu coloquei 20. Isso implica que eu ainda posso dissolver mais 20, então é insaturada. Agora, vamos observar aqui o que eles disseram, que a 20 graus Celsius, 120 gramas de hidróxido é insaturada. Vamos lá, a 20 graus Celsius nós conseguimos dissolver quanto? Nós conseguimos dissolver a 20 graus Celsius aqui. Conseguimos dissolver 120. Só que eles colocaram a mais daquilo que nós podemos dissolver nessa solução. Então, isso implica dizer que é uma solução insaturada, supersaturada nesse caso, ok? Porque eles colocaram uma quantidade a mais daquilo que nós podemos dissolver a 20 graus Celsius. Então, essa alternativa está fora, está errada. Porque é uma solução supersaturada, não saturada, ok? Não insaturada. Seria insaturada se colocassem 100, 108, aí sim. É uma solução insaturada, mas colocaram a mais daquilo que nós podemos dissolver a 20 graus, ok? Está fora. Alternativa B está a dizer o quê? A 50 graus Celsius, a solução em 90 gramas de hidrogênio é saturada. Vamos lá ver. A 50 graus Celsius. Onde é que está 50 graus Celsius? A 50 graus Celsius. Está aqui. A temperatura de 50 graus Celsius. Então, nós podemos dissolver o quê? 145 gramas. Eles colocaram quanto? 90. Agora, aqui sim. Aqui é uma solução insaturada. Porque nós ainda podemos dissolver mais. Então, isso aqui é uma solução insaturada, não saturada. Ok? Está errada. Está fora. Ok? Então, está fora. É insaturada, não saturada. Vamos lá. Analisar outra alternativa. Vou apagando isso. Alternativa C, a 30 graus Celsius, uma solução de 100 é concentrada. A 30 graus Celsius. Onde é que está 30 graus? O 30 graus Celsius. 30 graus Celsius, uma solução de 11,9 gramas de hidróxido de sódio é concentrada. Concentrada. O que acontece? Nós temos solução insaturada. Essa solução insaturada se divide em diluída e concentrada, ok? Divide-se em esses dois fatores, diluída e concentrada. É diluída quando quando o soluto que nós queremos dissolver nesta solução é inferior que o seu coeficiente de solubilidade. E é concentrada quando o soluto que nós pretendemos diluir é maior que o seu coeficiente de solubilidade, ok? De solubilidade, exatamente. Então vamos lá. O que acontece aqui? Eles colocaram quanto? Eles colocaram quanto?
é menor que 50% que seu coeficiente de solubilidade. Ok? Ok, muito bem. Então aqui, vamos lá pôr em termos de percentagem. Então aqui é menor que 50%, aqui é maior que 50%, ok? Então, quando o soluto que nós pretendemos diluir, pretendemos dissolver, é menor que 50% do seu coeficiente de solubilidade. E é concentrada quando o soluto que pretendemos diluir é maior que 50% do seu coeficiente de solubilidade. Então eles estão a colocar o quê? 11.9. 11.9 é concentrado ou diluída? Vamos ver, 11.9 de quanto? De 109. Vamos lá ver se é maior que esse maior que 50% ou menor que 50% de 119, ok? Então nós já sabemos, vamos calcular aqui, é chato. Vamos lá, vamos calcular. Nós já sabemos que 119 gramas está para 100%, ok? Então nós queremos saber a quanto? A 11.9 gramas, está para X. Se for menor que 50%, então é diluída. Se for maior que 50%, é concentrada, ok? Então vamos lá. O que acontece aqui? X tem que ser igual ao quê? X tem que ser igual a... X tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 11.9 vezes 100 dividido por 119, ok? 119. Então, vamos lá. Aqui quanto é que dá isso? X tem que ser igual, não há mistério aqui. Multiplica isto por 10, vai dar 119. Então, ficam 119 vezes 10 ainda. Tudo isso que divide o quê? Divide 119. Então, perceba que aqui tu consegues simplificar o quê? 119 com 119. Ficas com 10. Então, teu X tem que ser igual a 10%. Meu amigo, então, se é 10% é o quê? É menor que 50%. Ou seja, 11.9 é exatamente 10% de 119. 10% de 119 gramas, ok? Então, é exatamente 10% do soluto da quantidade que nós podemos dissolver. Ou seja, estamos na primeira situação. É menor que 50% da quantidade que nós poderíamos dissolver em 119 gramas, ok? Então, se estamos nessa primeira situação, é solução que diz para mim? É solução diluída, porque é exatamente 10% daquilo que nós poderíamos dissolver, ok? Então, é uma solução diluída. E aqui disseram que é uma solução concentrada. Está fora. Alternativa C. Está errada. Vamos para a alternativa D. A alternativa D está a dizer o quê? A alternativa B, a 30 graus Celsius. Com a 30 graus Celsius, uma solução de 119 de hidróxido de sódio é super saturada. Vamos lá ver. No mesmo quadradinho, a 30 graus Celsius. Eles colocaram para dissolver 119 exatamente igual a quantidade de solubilidade, o coeficiente de solubilidade. Então, é exatamente igual. Isso implica dizer o quê? Se nós pretendemos dissolver, o nosso recipiente tem capacidade de dissolver 119 e nós colocamos exatamente 119. Isso implica dizer que é uma solução que, diz para mim, é exatamente uma solução saturada. Saturada, porque tu colocaste exatamente o coeficiente de solubilidade. Então, está fora, não é super saturada, seria saturada. Então, só a alternativa correta só pode ser mesmo a letra E que sobrou. Depois vamos analisar, ok? Então, vamos lá. A letra E diz que a 40 graus Celsius uma solução com 129 gramas de hidróxido de sódio é saturada. Vamos lá ver. A 40 graus Celsius. Vamos lá. Ok, a 40 graus Celsius, onde é que está? 40 graus Celsius está bem aqui. Muito bem. Solução de 129 gramas de hidróxido. Exatamente. Eles colocaram 129 gramas, que é exatamente a quantidade que nós podemos dissolver naquela solução. Então, é uma solução saturada, que eu estava a dizer aqui. Saturada. Tá certo. Saturada. Então, isso aqui tá certa. Ok? Então, esta linha é exatamente a alternativa correta. Este número, nesse caso, é o número... É o número o quê? É o número 29. Exatamente a alternativa E. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Muito bem. A próxima questão diz o seguinte... a próxima questão diz o seguinte: o volume de água que se deve adicionar a 50 ml de uma solução de esse cara aqui, de sulfato de alumínio 2, a fim de torná-la 0,2 molares normais, é igual a... Então aqui não tem mistério, é só molaridade, né? Exatamente. Então vamos lá, nós temos normalidade 1, tem que ser igual ao quê? Normalidade 1 é 0,4, né? Normal, ok? E normalidade 2 normalidade 1, agora vou querer volume 1, é igual a 50 ml. Normalidade 2 tem que ser igual, diluiu-se, ficou 0,12 normal. E volume 2 tem que ser igual ao quê? Que nós queremos saber, o volume 2, ok? Não tem mistério, normalidade 1 vezes volume 1 tem que ser igual a normalidade 2 vezes volume 2, ok? Então, se eu quero o quê? Eu quero volume 2. Volume 2 tem que ser normalidade 1 vezes volume 1 dividido por normalidade 2, ok? Já tenho tudo isso substituído. Então, normalidade, volume 2, nesse caso, volume 2 tem que ser igual ao quê? Escrever de uma outra cor. Volume 2 tem que ser igual ao que? Normalidade 1. Normalidade 1 equivale a 0,4. Vou escrever notação científica que me facilita. 4 vezes 10 elevado a menos 1 vezes o quê? Vezes o quê? Vezes o volume 2, vezes 50 ml. Então, vezes 5 vezes 10, ok? 50 ml, 5 vezes 10. Não é necessário converter para... Aqui é normal, né? Aqui fico com normal. E aqui fico com ml. Nem preciso converter para litro. ml.
tudo que divide o quê? Tudo que divide a normalidade 2, ou seja, 12 vezes 10 elevado a menos 2 normal, ok? 10 elevado a menos 2 normal. Perceba que nós conseguimos simplificar normal com normal, fico com ml, que é o volume que quer, ok? Então, meu volume 2 tem que ser igual ao quê? Vamos lá simplificar mais alguma coisa. 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3, ainda fico com o quê? Fico com alguma coisa. 10 elevado a 1 com 10 elevado a menos 1 some, então fico com 5 dividido por quê? 5 está dividido por 3, ok? Ainda tem o quê? 5 está dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 2, que está no denominador, isto é ml, ok? Então vamos lá, esta bagunça que eu gerei aqui, eu tenho que o volume 2 tem que ser igual a 5 dividido por 3, o quê? ml, isto tudo vezes esse 10 elevado a menos 1, menos 2 que está no denominador, sobe para cima, 10 elevado a 2, ok? Então vamos fazer essa divisão, 5 dividido por 3, quanto é que dá? 5 dividido por 3 só pode ser 1 vezes isso dá 3, diferença dá 2, 2 não é possível dividir por 3, coloco 0, vírgula aqui, 20 dividido por só pode ser 6, 6 dividido dá 18 aqui, então vem 18 aqui, e diferença dá 2, aqui dá 6, então dá 6, 6, 0, 1,666 até lá, ok, muito bem. Então essa divisão aqui dá 1,66 vezes 10 elevado a 2, não a menos 2, porque eu subi com 10 elevado a menos 2, então elevado a 2 ml, ok? Então vamos lá, o meu volume 2 tem que ser igual a 1,66 vezes 10 elevado a 2 mesmo que 100 ml. Então, na verdade, o meu volume 2 tem que ser igual a 166 ml, ok? Então, esse seria o volume 2. Só que este é o volume 2, ok? Este aqui é o volume 2. É o volume 2. Eles estão a pedir o quê? A resposta não é isso. Eles estão a pedir o volume de água que deve se adicionar. Então, o volume inicial era esse. Adicionaram uma certa quantidade de água e o volume tornou-se a 162. Então, o volume inicial era de 50 ml. Eles adicionaram uma certa quantidade de água, ou seja, volume 1 mais o volume da água é exatamente igual ao volume final, volume 2, ok? Então, isso implica dizer que o volume 1 é 50 ml, 50 ml, mais o volume da água, mais o quê? Mais o volume da água, exato, tem que ser igual ao volume 2, que é 166 ml. Então, se eu quero isolar o volume da água, é lógico que eu vou ter que dizer que o volume tem que ser igual a esse 50 passa para lá, passa a subtrair. Então, 166 menos 50. Então, o volume da água tem que ser igual ao quê? Tiro 50, costuma dar quanto? Costuma dar quanto se eu tiro 50 ali? 66 menos 50 dá 106, né? Então, fico com 106. Não, 116, cara. Fico com 116. Então, o volume da água, porque eu tiro 50, fico 10. Então, é igual exatamente a 116 ml, ok? ml. Então, esse seria o volume da água adicionado. Ou seja, se você coloca 116 ml, exato. Se você pega assim, adiciona 50 mais 116, vai ter que dar o volume final que nós achamos que é de 166 ml. Então, o volume da água adicionado é de 116 ml. Volume da água é exatamente 116 ml que estão a pedir nesta questão. Então, o volume da água tem que ser igual a 116 ml. 116 ml, 116 ml, 116 ml. Então, é exatamente a alternativa 116. Exatamente a alternativa C. Lembra comigo quando eu fiz aquela divisão? Era 1,6666. Então, eles não desprezaram aquele 6 ali. Eu desprezei aquele 6. Então, é exatamente 116,6 ml. Está exatamente representado na alternativa C. Ok? Vamos para a próxima questão. Então, o número 31 diz o seguinte. Deixa eu ver quanto é que eu tenho tempo. Mas ok. Tá normal. Então, o número 31 diz o seguinte. 20 ml de uma solução de hidróxido de 0,5 normal de hidróxido de sódio foram misturados com 30 ml de uma solução de sulfato de hidroxinada, ácido sulfúrico, a 0,2 normal, contendo 2 gotas de fenolftaleína. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? A mistura contém... Então aqui vamos lá. Essa questão aqui. Então eles misturaram o que? Hidróxido. Então o que eles misturaram aqui? Vamos lá ver o que eles misturaram. Eles misturaram hidróxido de sódio mais ácido sulfúrico. Isso vai formar o quê? Sulfato de sódio e água, né? E água. Forma isso. Acertando, o que eu preciso acertar aqui? Preciso de 2 aqui e 2 aqui. Ok? Tá certa, né? Aqui. 2, 2, 4, tá certa. Então é isso que eu preciso. Muito bem. Eles deram o seguinte. Eles forneceram o seguinte. 0,2 normal. Perceba que molaridade é exatamente concentração normal dividido por constante. Em que esta constante é o número de hidrogênio ionizáveis ou o número de OH menos ionizável contra a traçado de uma base. Se tu queres passar molaridade, normalidade para molaridade. O mesmo acontece, normalidade é igual ao que? Molaridade vezes
K, em que esse K é o número de hidrogênio ionizáveis com o número de OH menos ionizáveis também, ok? Então vamos lá, nós temos normais aqui, eu posso passar para molares. Então, 0,5 normal de hidróxido de sódio, é só pegar a molaridade, tem que ser igual a 0,5 dividido por 1, porque este hidróxido de sódio só libera um OH menos. Então é só dividir por 1, que exatamente achas o número de molaridade. Então, dizer que... Estava um barulho aqui. Ok, então, dizer que 0,5 normal de hidróxido de sódio é a mesma coisa dizer 0,5 de hidróxido normal de hidróxido de sódio é a mesma coisa dizer 0,5 molares de hidróxido de sódio, porque não muda, está dividido por 1, é a mesma coisa. Então aqui é a mesma coisa ter 0,5 molares. E aqui para o ácido sulfúrico vai mudar, porque o ácido sulfúrico nós já sabemos que vai liberar 2H+, e o íon sulfato, né, 2 menos. Então 2H+, e o íon sulfato. Então nós notamos que ele libera 2 íons dois íons H+. Então vai ser a sua concentração normal dividido por 2. Ou seja, a molaridade do ácido sulfúrico é só pegar 0,2 normal dividido por 2. H+, que ele vai liberar, que é exatamente 0,1 molares, que é exatamente o número de a concentração molar do ácido sulfúrico. Então, para o ácido sulfúrico dá 0,1 molares, ok? Convertendo normal para molares. Então, eles deram um certo volume para ambos. Aqui para o hidróxido deram 20 ml e aqui para o ácido deram 30 ml, ok? Então eles querem saber, eu estou a ver aqui excesso, o que é, vamos lá calcular quem estará em excesso, quem estará. Então para calcular isso é calcular o número de mol. O número de mol é dado pela molaridade vezes volume, visto que molaridade é exatamente o número de mol sobre volume. Se eu querer isolar o número de mol aqui vai ser o produto da molaridade vezes volume, ok? Quanto a isso não é novidade. Então vamos lá. Então o número de mol disto, eu vou multiplicar esses dois aqui, sem esquecer de passar para litro, passar para litro. Então 20 ml, 20 ml é a mesma coisa, 20 ml é a mesma coisa, 20 vezes 10 elevado a menos 3 litros, que é a mesma coisa dividir por 100. Então, 30 ml é a mesma coisa que 30 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Então, multiplico isso. Número de moles de hidróxido de sódio, número de moles tem que ser igual ao quê? Vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 1, que é a molaridade, vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Então, aqui este 10 elevado a menos 1, morre com esse zero aqui, fico com 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 3, isto dá-me exatamente 10 elevado a menos 2 moles, ok? 10 vezes 10 elevado a menos 2 moles. Quanto a isso, é só multiplicação, não há novidade. Então, o número de mol de hidróxido de sódio é 10 elevado a menos 2 moles. Posso apagar aqui e colocar o número de mol deles. Então, o número de mol é igual a 10 elevado a menos 2 moles, ok? Agora, o número de mol desse cara aqui, também é a mesma vibe. 30 vezes 10 elevado a menos 3, que é o número que é o volume, isto vezes 1 vezes 10 elevado a menos 1, ok? Isto vai ter que ser igual ao que? Vamos lá, cortamos este. Isto eu estava a cortar 0 com este, 10 elevado a menos 1 com este 0 mora. Fico com 3 vezes, então isto é exatamente igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 mols de ácido sulfúrico, ok? Então já tenho o número de mol de ácido sulfúrico. O número de mol de ácido sulfúrico é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 mols, ok? Muito bem. Então, o que eu preciso aqui? Eu posso apagar isto e colocar os seus respectivos números de mol, ok? Número de mol. Muito bem, vamos lá. Então, aqui eu tenho o quê? 10 elevado a menos 2 mols. E aqui tenho 3 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Muito bem, eu já tenho o número de mol aqui, ok? Então, vamos calcular o limitante. Nós já estamos a ver aqui a proporção é de 1 para 1. Perceba que aqui é um mol. Então, estamos a dizer que nós precisamos de 10 elevado a menos 2, ou seja, 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 0,03. Perceba que isto aqui, que eu escrevi aqui, é a mesma coisa ter 0,002 mol. Isto aqui é a mesma coisa ter 0,003 mols, ok? Então, nós precisamos de quanto? Quem é em excesso, quem está em limitante? Se aqui nós temos 2 de hidróxido de sódio, aqui precisamos de quanto? Da metade. Agora, se nós temos aqui 0,02 de hidróxido, é lógico que para o ácido nós precisaríamos da metade. Ou seja, perceba a proporção, que é de 2 para 1. Ou seja, para 2 mols de hidróxido, nós precisamos de 1 mol do ácido. Agora perceba, nós temos 0,002 mols de hidróxido. Nós precisamos de quanto do ácido? Precisamos da metade, porque a proporção é de 2 para 1. Então, aqui é lógico que para isto aqui nós iríamos precisar de 0,001 mol de quê? Do ácido. Mas eles nos deram o quê? 0,03 mols. É uma quantidade muito alta, ok? Isso implica dizer que o nosso hidróxido está em excesso, ok? O nosso ácido, nesse caso, está em excesso. Porque nós só precisaríamos de 0,01, mas eles nos deram 0,03. Então, o nosso ácido está em excesso, ok? Então, o nosso ácido está em excesso. Uma outra forma de observar isto é calculando o número de mols do nosso ácido.
Ok, 2 para 1, ok, 2,02, duas vezes. Ok, ok, vamos lá. Estava a cometer cagada aqui. Não é exatamente isso. Isso é elevado a menos 2. Sim, exato. Eu já estava a cometer cagada aqui. Já estava a cometer cagada aqui. Escrever isto é a mesma coisa escrever 0,02, ok? E aqui escrever isso é a mesma coisa. Isso é mol. Aqui é 0,003 mol. Exato, são 3 casas. 10 elevado a menos 2 são 2 casas. 10 elevado a menos 3 são 3 casas. Então perceba que a proporção é de 2 para 1. Então, se aqui nós temos 0,02 mols, nós iremos precisar de quanto? 0,01, ok? Iremos precisar de quanto? De 0,01, que seria a metade desta aqui. Porque aqui a proporção é de 2 para 1. Se aqui temos 2, aqui devemos ter 1. Então, se aqui temos 0,02, aqui devemos ter 0,01, ok? Então, perceba uma coisa. A quantidade que nos deram é muito pequena. Não chega a 0,01. 0,003 e 0,1 maior é 0,1, ok? Então, eles nos deram uma quantidade inferior, ou seja, o nosso ácido é um reagente limitante, ou seja, se nós formos a reagir, ele será consumido na sua totalidade, ok? Muito bem. Então, o que acontece? Para tu perceberes que será consumido na sua totalidade, é só fazer a diferença. Faz esse 0,02 menos 0,02 e o quê? Ok. Menos 0,03. 003. Ok? E aqui o mesmo também. Faz a diferença desse 0,03. Subtrai 0,003. Perceba que aqui vai ser consumido todo, mas aqui vai sobrar uma certa quantidade de X. E aqui vai sobrar zero. Então, isso será consumido na sua totalidade. Então, o nosso ácido será o reagente limitante. E o nosso hidróxido será o reagente em excesso. Ok? Então, o hidróxido é o reagente em excesso. O nosso ácido é o reagente limitante. Mas também tem uma outra forma, né? Se estou a fazer confusão aqui. Se estou a fazer confusão, tem uma outra forma de observar isto. Vemos quem é reagente em excesso e quem é reagente limitante. Então, nós temos hidróxido de sódio e temos ácido sulfúrico, né? Ácido sulfúrico. O que nós temos de quantidade de mol? É de 10 elevado a menos 2 mols. Aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 3 mols, né? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Vamos calcular o número de mols de quem? Vamos calcular o número de mol de ácido de hidróxido de sódio, ou seja, de ácido sulfúrico pode ser. Então, vamos fazer uma pequena regra de 3. Vamos supor que nós não conhecemos este valor aqui. Vamos supor que nós não conhecemos este valor, 10 elevado, não conhecemos este valor aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dizer que 2 mols está para 1 mol, ok? Então, vem para cá, 2 mols do hidróxido está para 1 mol do ácido. Agora, eu quero saber em 10 elevado a menos 2 mols do hidróxido está para X do ácido, ok? Então, daqui nós conseguimos perceber que X tem que ser igual ao quê? Multiplica cruzado, isso vai ser 10 elevado a menos 2 dividido por 2. Isso vai ter que ser igual exatamente ao quê? 100, não é 100. Aqui tem 1, então aqui vai ser 0,5 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, o meu número de mol do ácido é exatamente 0,005, ok? Mol do ácido. Agora vamos comparar esse 0,05 do ácido com isto aqui. Perceba que eles nos deram 0,03 mols. Então, nós achamos quanto? 0,05. Eles nos deram quanto? 0,003. Se tu comparas 0,05 e 0,003, qual é o maior, qual é o menor? Ok? Então, perceba que o valor que nós queremos é exatamente 0,05, mas eles nos deram 0,03, ou seja, a quantidade ainda não chegou o limite que nós queremos. Então, este sim é o limitante. Por quê? Porque ainda não chegou a quantidade que exatamente queremos para reagir com 0,02 do ácido do hidróxido de sódio. Aqui nós nos deram 0,003, mas quando nós calculamos para sabermos qual é a quantidade que iremos precisar, encontramos 0,05. Então, eles nos deram uma quantidade inferior daquela que nós precisamos exatamente. Então, por isso que o nosso ácido é um reagente limitante, nos deram pouca quantidade. Então, o hidróxido é o reagente em excesso, porque o hidróxido vai na reação, depois de acontecer, vai sobrar uma quantidade de hidróxido. Então, ele está em excesso. Okay? Vamos lá na alternativa. Aqui, eu não sei quantos minutos eu fiz nessa questão, não sei, 1 hora. Não sei. Então, vamos ver nas alternativas. Ali está a alternativa A. E aqui adicionar uma coisa, contendo 2 gotas de fenolfetaleína. Nós já sabemos que fenolfetaleína é meio ácido, ou seja, quando adiciona num ácido fica incolor e no meio básico fica rosa, ok? Então vamos lá. Alternativa A, excesso de hidróxido de sódio incolor. Isso seria se fosse em o quê? Em meio ácido, então está fora. Alternativa B, excesso de hidróxido de sódio e apresenta-se rosa, exatamente isso. Okay? É um excesso de hidróxido de sódio, dizemos que está em excesso. E apresenta um caráter, uma cor rosa, porque tem a presença do indicador fenolfetaleína, em meio básico é rosa, ok? Então é exatamente isso, alternativa B,
É exatamente a nossa resposta. É a letra B. Alternativa D, excesso de ácido sulfúrico, não, porque é limitante, então não está em excesso. Alternativa C, excesso de também não, incolor não. pH igual a 7 também não, porque é um meio básico, então não é igual a 7, ok? Não sei quanto tempo levei para fazer essa questão, acho que uns 30 minutos, mas ok, faz parte. Então vamos lá para o número 32. Observe o gráfico a seguir e indique a formação correta, a afirmação correta nesse caso. Então, para quem não está a ver este gráfico, eu vou redesenhar o gráfico aqui. Eu vou redesenhar o gráfico aqui para melhor observação. Ele partiu daqui é assim, ok? Partiu assim. Então, muito bem. Eles deram um certo valor aqui, é 10. E aqui é quanto? É 32. E aqui no topo é 55. Para quem não está a ver. Então, esse é o gráfico que traduz esta reação, né? Que eles indicaram aqui. Então, o que eles querem saber? Logo de primeira, aqui são reagentes e aqui são os produtos. Perceba que a energia dos produtos é exatamente igual a 30. A energia dos reagentes é 10. Então, nós logo podemos calcular ΔH. ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Então, ΔH da reação tem que ser igual ao quê? 32 menos 10, que é igual a 22 kJ, né? É igual a 22 kJ. Logo de primeira já matamos isso. Então, se encontrarmos positivo, o nosso ΔH é o quê? É maior que zero, endotérmica. Endotérmica, ok? É uma reação endotérmica. Muito bem, vamos lá analisar as opções aqui. Alternativa A, a reação é exotérmica, está fora, errado, é endotérmica. Alternativa B, a entalpia dos reagentes é 32, não, está errado, essa é a entalpia dos produtos, 32. Alternativa C, a entalpia da reação é 22 kcal, exatamente, a entalpia da reação é 22 kcal. Sim, é 22, exato, é 22 kcal. Então, é exatamente a letra C, a resposta certa. Vamos lá analisar o resto. D, a energia de ativação é 22? Não. A energia de ativação é esse topo aqui, que é 55. É este ponto aqui, energia de ativação. Vamos lá, alternativa E, a entalpia da reação é menos 22, está errado, calculamos, deu 22. Então, ficamos com a letra C, que é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão 33. Os termos corretos para completar o texto seguinte são indicados na linha. Ok. Ok. As substâncias simples são constituídas por... isso é fácil. Substâncias simples são constituídas por um único elemento, ok? Depois, a seguir, e o seu estado padrão, claro que o estado padrão é 25 graus Celsius e um ATM, né? ATM. Depois, o que vem a seguir? Estado padrão, possui entalpia igual a... lógico que vai possuir entalpia igual a zero, ok? Todo elemento simples, entalpia igual a zero. Substância simples. Muito bem. Depois vem o quê? E depois vem o calor de formação, o calor de combustão, o calor, tem que ser o calor de combustão, ok? Calor de combustão, ok? Se nós fazemos o calor de combustão, vai formar uma substância composta, que é a formação de 1 mol, ok? Então, calor de 1 mol de combustão é numericamente igual ao calor de formação, ok? Então, é numericamente igual ao calor de formação. Então, calor de formação, então tem que terminar com formação. Formação, nós já sabemos que calor de formação é aquele calor envolvido na formação de uma substância composta através de suas substâncias simples no seu estado padrão. Então tem que ser essa sequência. Elemento, vamos lá analisar. Elemento 25 graus Celsius, alternativa A. Elemento 25 graus Celsius, combustão, entalpia zero, combustão e formação. Exatamente a alternativa A. Não precisa dar muitas voltas. Exatamente a alternativa A. Elemento 25 graus Celsius, elemento 25 graus Celsius, alternativa C. Zero, formação, combustão. Não está errado, tem que vir combustão, depois formação. Ok? Então, tudo está errado, Vamos lá. Ok? Então vamos lá para a próxima questão, cara. Tudo está errado aqui. Vamos lá. Então vamos lá, 34 está a dizer o seguinte, dada a reação de dimerização. Não, dimerização, sei lá o que é isso. Mas o que? Vamos lá, eles deram essa reação. Dióxido de nitrogênio, gás, dióxido, é óxido de nitrogênio, exato, óxido de nitrogênio. Isso também é gás, né? Então, eles querem saber, determina o valor ΔH. Valor ΔH, nós já sabemos que ΔH. Ok, vamos lá, escrever mais alguns dados aqui. Eles deram que este cara aqui, temos 2 moles aqui. Então, eles deram que este cara aqui, dióxido de nitrogênio, é 34 kJ. E este cara aqui é quanto? É 10, né? 10 kJ. Então, nós já sabemos que ΔH é exatamente o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Então, ΔH, sem esquecer dos seus coeficientes, né? Estequiométrico. ΔH da reação tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a H de quem? Produtos. Óxido de nitrogênio menos H, entalpia de dióxido de nitrogênio, ok? Então, o meu ΔH, está muito apertado aqui. Então, o meu ΔH tem que ser igual ao quê? Produtos. Terei o quê? Produtos G10 menos
duas vezes o quê? O valor de entalpia dos reagentes, ou seja, 2 vezes 34. Tem que ser igual a 10 menos 2 vezes isso dá 12, vem 2, vai 1, isso dá 7, ok? Então, o meu ΔH tem que ser igual a, fazendo essa diferença, vai dar 62, né? Menos 62 kJ por mol, ok? Então, esse seria o ΔH desta reação. É isso, dá 12, é isso, sim, dá 12, vai 1, 2. Menos 62 kJ por mol. Ei, eu fiz uma cagada aqui. Fiz uma cagada aqui. Fiz uns cálculos bem bizarros aqui. Vamos lá. Fiz uns cálculos bem bizarros aqui. Vamos lá ver. Aqui eu fico com 10. Vamos lá, eu fiz uma cagada aqui. Menos, ok. 2 vezes... ok. Exatamente, eu fiz uma cagada. Então, 2 vezes 4 dá 8, ok? 2 vezes isso dá 6. Então, isso tem que ser igual a 68, dá 50, menos 58, não 68. Se tivesse menos 68, já teria falhado bem bonito. KJ por mol, ok? Menos 58 kJ por mol. Já teria falhado bem bonito. Uma coisa óbvia. Então, menos 58 kJ por mol está exatamente na alternativa A, ok? Desta questão. Muito bem. Alternativa A. Então, vamos para a próxima. Número 35. Diz o seguinte. Em relação ao calor numa reação química que ocorre com absorção de calor, a afirmação correta é, ok. Vamos lá. A absorção de calor nós já sabemos que é uma reação endotérmica. Se é reação endotérmica, nós sabemos que ΔH é maior que zero. Se ΔH é maior que zero, então nós já sabemos que o ΔH é calculada pelo somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Então, se é maior que zero, é lógico que este somatório aqui tem que ser maior, H dos produtos, somatório de H dos produtos tem que ser maior que o somatório de H dos reagentes. Ou seja, o somatório de H dos produtos tem que ser maior que o somatório das entalpias dos reagentes, para que o valor encontrado possa ser maior que zero, possa ser positivo. Vamos lá analisar isso. O que eles estão a dizer aqui? Opção A. Ok, H de formação deve ser, H final nesse caso, H final deve ser maior que H inicial, exato. H final é esse aqui dos produtos, H final e H inicial. Para que possa absorver calor, eles disseram indiretamente que é uma reação endotérmica. Então, ΔH tem que ser maior que zero. Então, para ser maior que zero, quer dizer H final tem que ser maior que H inicial. Opção 1 tá certo, vamos lá. Então, isso aqui 1 tá... o que eu estou a fazer aqui? Então, opção 1 tá certo. Vamos lá, o ponto 2. H inicial deve ser maior que H final. H inicial tem que ser maior que H inicial. Tá errado. Porque se for maior, essa diferença vai ser um valor negativo. Se for um valor negativo, ΔH vai ser menor que zero. Sendo menor que zero, vai ser uma reação exotérmica. E aqui já afirmaram que é uma reação endotérmica, ok? Então tá fora. Então, opção 2 tá errada. Ok? Deixa eu te colocar a vermelho. Opção 2 está errada. Opção 3, H inicial deve ser igual a... Isso aqui nem precisamos analisar também. Está errada. Se for igual, vai ser nulo. Ok? Então vamos lá. Aqui também está errado. Então está errado. Opção ponto 3. Ponto 4 está a dizer o quê? A reação é exotérmica. Está errado. A reação é endotérmica. Porque eles disseram que absorve calor numa reação química ocorre com absorção de calor. Então se absorve é endotérmica, não é exotérmica. Então, a única alternativa correta é exatamente o ponto 1. Sem nenhuma discussão, vamos procurar onde é que está o ponto 1. Está exatamente na alternativa E. Ok? Então, para a próxima questão. 36 diz o seguinte. Dada a reação, vamos lá passar esta reação. Vamos lá. 2NO gasoso mais cloro gasoso. Opa, cloro 2, né? Cloro 2 gasoso. Isto forma duas moléculas de... Não sei qual é esse elemento, nem quero saber. Cloreto de nitrogênio, de monóxido, não sei. Então, eles querem saber o seguinte, se a concentração de monóxido de nitrogênio aumentar 2 vezes, o que acontece com a velocidade da reação? É bem facinho isso. O que acontece aqui? Você só tem que expressar a lei da velocidade para esta reação. Então, tu tens velocidade igual a constante vezes a concentração do monóxido de nitrogênio elevado ao seu coeficiente, que é 2 vezes a concentração do cloro elevado ao seu coeficiente, que é 1. Nem preciso escrever, ok? Então, essa aqui seria a velocidade para esta reação. Agora, o que acontece? Eles disseram o seguinte, se a concentração do monóxido aumentar 2 vezes, ou seja, uma nova velocidade, vamos ter que expressar uma outra velocidade a preto. Vou chamar isso aqui de V1, vou chamar isso aqui de V2, quando aumenta a concentração do monóxido 2 vezes. Tem que ser constante vezes a concentração de 2 vezes concentração de quê? Do monóxido elevado a 2. Isso vezes a concentração do cloro não mexer. Então vamos lá manipular um pouco isso aqui. V2 tem que ser igual ao quê? Esse 2 que está nos point, está com para o 2, assim como para a concentração do monóxido. Então, esse 2 sai para fora como sendo ao quadrado. Fica com 2 elevado ao quadrado, vezes constante, vezes a concentração do monóxido. Tirei 2 dentro da concentração. Elevado a 2 vezes a concentração do cloro, o quê? Vezes a concentração do cloro. Então, veja o que aconteceu aqui. Uma coisa bem bonita que aconteceu aqui. Veja o que aconteceu. Isto aqui, isto tudo aqui,
constante vezes a concentração do monóxido elevado a 2 vezes a concentração do cloro, é exatamente isto que nós escrevemos aqui, a velocidade 1. É exatamente isto aqui. Isto corresponde à velocidade 1. Ok? Então, isto é a mesma coisa, escrever o que? Dizer que a minha velocidade 2 tem que ser igual ao quê? 2 elevado a 2 costuma ser 4. Ok? E isto tudo aqui, essa toda a expressão equivale a V1. Então, tiro toda a expressão, coloco V1. Ou seja, a minha velocidade 2, se aumentarmos a concentração de monóxido 2 vezes, vai ser igual, vai aumentar 4 vezes a velocidade inicial, ok? Então vai ser igual a 4 vezes V1. Então ele aumenta 4 vezes. Vamos já ver nas alternativas. Ok, vamos lá ver, vamos lá começar a riscar algumas coisinhas aqui. Alternativa A, aumenta 2 vezes, errado. Diminui 2 vezes, errado. A alternativa B, aumenta 4 vezes, exatamente isso. Então a alternativa correta é exatamente B. Mantém constante, está errado. Aumenta 2 vezes, uma vez, está errado. Então isso é exatamente a alternativa B, né? É B, B. Então vamos para o número 37, que diz o seguinte: na cinética de uma reação, o aumento da temperatura provoca o aumento de todas as seguintes grandezas, de todas as seguintes grandezas, excepto. Então nós já sabemos analisar o aumento da temperatura. Vai provocar o quê? Vai provocar aumento da velocidade da reação? Sim. Provoca aumento da energia do sistema, exato. As moléculas ganham mais energia. Vamos lá, alternativa C, aumento da velocidade das moléculas, exato. Vai aumentar a velocidade das moléculas. Alternativa E, aumento da energia cinética das partículas, exato, vai aumentar. Alternativa D, aumento da energia de ativação. Não vai aumentar nenhuma porra de energia de ativação. A energia de ativação não é afetada, não é mexida. Se você aumenta a temperatura, não vai afetar em nada a energia de ativação. Então, se é a única alternativa que não faz parte, em que quando nós formos aumentar a temperatura, não vai interferir no aumento da velocidade da reação, é exatamente a alternativa D que nós estamos à procura. Exatamente a letra D, energia de ativação, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão, que é o número 38, né? Diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a relação entre a concentração de Y e a velocidade da reação num processo de decomposição de Y. Muito bem. O que acontece? Deram tabela aqui. O que eles querem? Calcule o valor de V1. É muito pacífico esse exercício. O que precisas? Nós já sabemos que a velocidade é igual a constante vezes a concentração de Y elevado ao seu coeficiente, que nem precisamos escrever. Então essa aqui é a expressão da lei da velocidade de decomposição. Muito bem. Então, o que acontece aqui é que eles querem o V1. Eles querem o V1. Só que como querem o V1, então esse aqui é o V1. Então, se eu quero o V1, vai ter que ser constante vezes a concentração do Y. Eu já tenho a concentração do Y? Tenho. Tenho a constante? Epa, não tenho constante. Então, eu vou procurar da constante. A velocidade aqui é constante. Então, eu posso pegar uma das casas, qualquer casa aqui. Posso pegar esta casinha aqui, e pego sua velocidade e a sua concentração. Eu sei que velocidade é igual a constante vezes a concentração do Y, vezes a concentração de Y mesmo. Só que eu já tenho duas coisas aqui. Posso achar a constante. Tenho velocidade, aqui tenho. Tenho a concentração do Y. Então, acho constante. Isolando constante tem que ser igual ao que? Velocidade dividido pela concentração do Y, naquela casa que eu peguei. Então, qual é a velocidade naquela casa? É exatamente 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 0,1. É a mesma coisa, 1 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Então, vamos lá. Continuando, constante tem que ser igual ao quê? Sobe para cima, ficou 1,2 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Esse aqui é o valor da constante. Então, já achou o valor da constante? Vem achar a velocidade aqui, V1, ok? Então, nesta V1, a constante é a mesma para todos os quadradinhos. Então, se eu quero a velocidade, a constante para ali também será a mesma, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, vem para cá, é só substituir, somente finalizar. Então, velocidade 1 tem que ser igual à constante, que já achamos 1,2 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a concentração naquela casa, que tem o V1, nesse caso, essa casinha aqui. Deixa eu marcar de roxo, ok? Então, a sua velocidade daqui, a sua concentração nessa casinha roxa é quanto? 0,01, que é a mesma coisa 1 vezes 10, que é a mesma coisa 1 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Então daqui eu tenho que a velocidade 1 tem que ser igual a, multiplico isso, vou ficar com 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 com 10 elevado a menos 2 dá 10 elevado a menos 4. Mol por minuto. Por quê? Mol por quê? Mol por litro vezes minuto. Mol por litro vezes minuto. Nem é necessário colocar a unidade. Então a minha velocidade 1 é exatamente 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro vezes minuto. Essa aqui é a velocidade requisitada nesta questão, 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 está exatamente representado na alternativa C desta questão, ok? Então vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte, número 39. Com base em estudos cinéticos nesse caso, quais das afirmações abaixo estão corretas? Ok, toda reação é produzida por uma colisão. É produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. Exatamente isso. Toda reação é produzida por uma colisão, tá certo? Mas nem toda colisão gera uma reação, porque a colisão pode não ser efetiva. E se não é efetiva,
Se não é efetiva, é lógico que não vai gerar reação. Então, essa afirmação está certa. Ponto 2. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. Uma colisão altamente energética. Ok, pode produzir uma reação, está certo. Mas esqueceram de um porém. Pode ser altamente energética, mas não ter uma colisão efetiva. Não ter uma colisão bem orientada. Então, se não tiver uma colisão bem orientada, efetiva, bem adequada, é lógico que não vai produzir uma reação. Por mais que tenha alta taxa de energia, é lógico que não vai. Ok, calma aí. Uma colisão altamente energética pode. Ok, pode produzir uma reação. Exato, pode produzir sim. Pode produzir, tá certo. Pode produzir. Eles condicionaram ainda. Pode. Pode não produzir e pode produzir. Como eles colocaram pode, já colocaram a condição pode produzir, então eles já estão cientes que pode não produzir, assim como pode produzir. Se eles colocaram pode produzir, é certo, tá certo a afirmação, tá certo. Então uma reação altamente energética pode produzir uma reação, exato, pode produzir sim, tá certo. Ponto 3, toda colisão com orientação adequada pode produzir uma reação. Toda colisão com orientação adequada pode produzir uma reação. Sim, pode produzir. Mas pode ter uma colisão, pode ter uma orientação adequada, mas não ter energia suficiente, não ter alta taxa de energia, ok? Então, se não tiver alta energia, não vai produzir nenhuma reação, porra nenhuma. Então, este aqui, sim, pode ter tendo uma orientação adequada, sim, pode produzir, mas pode ter uma orientação adequada, mas não ter energia suficiente para produzir. Então, está fora, alternativa C. Ponto 3 está fora, porque não pode não produzir. Então, só com isso, eu acho que podemos eliminar algumas coisinhas aqui. Já sabemos que não pode ter 3, então já estava a eliminar ponto A, já estava a eliminar ponto C. Tem outro? Não tem. Vamos lá, ponto 4. A energia mínima para uma reação, para uma colisão efetiva, é denominada energia de reação. Tá errado, ponto 4. É denominada energia de ativação. Não energia de reação. Energia de reação é ΔH, ok? Muito bem, então ponto 4 está errado. Então, se não tem que ter ponto 4, já elimino esta aqui e automaticamente já elimino esta aqui, porque ambos têm ponto 4. Então, a alternativa correta é exatamente a alternativa B, mesmo sem analisar a última. Sei que já está errada. A diferença energética entre os produtos e o reagente é denominada de energia de ativação. Está errado, é denominada de energia de reação, ou seja, entalpia, ok? Então, está errada, ok? Então, é exatamente a letra B a resposta. Vamos para o número 40. Dos fatores abaixo mencionados, quais os que aumentam a velocidade de uma reação química? Então vamos lá, os que aumentam a velocidade de uma reação química. Os que aumentam, vamos lá. Calor, catalisador, ausência de luz. Calor aumenta sim, catalisador aumenta. A ausência de luz nem tem nada a ver, está fora. A ausência de luz está fora. Vamos lá, alternativa C. Calor, ausência. Ausência de luz não pode ter, pá. Está fora. Alternativa D, E. Catalisador, frio. Catalisador, frio. Frio não tem nada a ver. Estragou. Frio não tem nada a ver com aumentar a velocidade de uma reação. Ainda vai diminuir. Se tu colocas um certo produto na geleira, no frio, no freezer, vai diminuir a velocidade, então não aumenta. Vamos lá, alternativa B, calor, maior superfície de contato, tá certo? Entre os reagentes e inibidor. Inibidor, ele diminui. Inibidor é uma coisa de diminuir. Inibir é proibir, né? Então tá fora isso aqui, por ter inibidor. Alternativa D, calor, maior superfície de contato entre os reagentes. Calor, maior superfície de contato entre os reagentes. E exatamente isso. Ok? Então, exatamente a letra D que está certa. Então, ficamos com a letra D, a alternativa correta. Ok? Então, vamos para 41, que diz o seguinte. Em solução aquosa, o íon cromato. Ok? Vamos lá passar essa reação aqui. Vamos dançar um pouco. Então, aqui temos 2 moles de cromato, íons cromato 2 menos. Isto aquoso, mais 2H+. Isto também é aquoso. Isto em equilíbrio. Não tem aceta, mas tem equilíbrio. O íon de cromato. Ok? 7, 2 menos, isto mais água líquida, né? Água líquida, muito bem. Então, o que acontece aqui? Eles estão a dizer que vamos lá ler informações. O íon cromato, cor amarela. Ok, íon cromato, cor amarela. Tá onde é cor amarela aqui? Eu tenho muitas cores, como é que eu não tenho cor amarela? Íon cromato, cor amarela. Vamos lá ver. Tem que ter cor amarela aqui. Não pode. Como é que eu não tenho cor amarela? Vamos lá ver aqui. Cor amarela. Muito bem, já tem cor amarela. E é um cor amarela. Amarela. E é um cromato. E depois estão a dizer o quê? Coexistem em equilíbrio, ou seja, está em equilíbrio com íons de cromato de cor alaranjadas. Ok. Cor alaranjada. Ok, vamos lá. Alaranjada acho que tem. Vamos lá. Aqui é alaranjada. Laranjada. Então, aqui, alaranjada. Muito bem. Então, íon de cromato cor alaranjada. Estão em equilíbrio. Muito bem. Então, o que eles querem? Torna-se mais intensa a cor, a coloração alaranjada. Torna-se mais intensa quando... Então, eles querem cor mais alaranjada. Eles querem deslocar o quê? Ok, vamos lá. Vamos voltar. Eles querem deslocar o equilíbrio... Opa, minhas cores.
eles querem deslocar o equilíbrio, se querem tornar a cor mais alaranjada, eles querem deslocar o equilíbrio para a direita, ok? Então nós queremos deslocar o equilíbrio para a direita. É uma forma de deslocação, é deslocação de equilíbrio, mas de uma forma inteligente. Vamos lá ver. Adição de OH-. Adição de OH-. Então, adiciona OH-. Se nós adicionamos OH- nessa solução equilíbrio, o que acontece? Vai ser neutralizado por OH+, ok? Então, vai ser neutralizado por OH+. Nós estamos adicionando mais quantidade de OH-. Então, o equilíbrio não vai deslocar para a direita, é lógico. Não vai deslocar para a direita, ok? Ou seja, não vai afetar nada em equilíbrio se nós formos adicionar OH-, porque será consumido, neutralizado por H+, que estão na solução, ok? Então, não desloca para a esquerda, ok? Então, a alternativa A está fora. Vamos lá, alternativa B. Aumenta a pressão. Opa, temos alguma coisa no estado gasoso aqui, tudo está em aquoso. Então, o que ia deslocar o equilíbrio se tivéssemos gases? Alternativa B está fora, não tem nada a ver, pressão não vai alterar nada, não vai afetar em nada. Vamos lá, alternativa C, acrescentando mais água. Vamos lá, se nós acrescentamos água, o que acontece? Se nós acrescentamos mais água nos reagentes, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, de modo a consumir aquilo que nós adicionamos lá nos produtos, para equilibrar, voltar a equilibrar. Então, se nós adicionamos água, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. E quando deslocamos para a esquerda, vamos tornar a cor amarela mais intensa. E nós queremos tornar a cor alaranjada mais intensa. Então, está errado, ok? Se adicionamos água, vai deslocar para o sentido contrário do sentido que nós queremos deslocar. Então, está errado. Vamos lá. D, acrescentando um catalisador. Um catalisador não tem nada a ver com equilíbrio. Catalisador tem a ver com velocidade de reações. Então, o catalisador aumenta a velocidade de uma reação química. Então, o catalisador não vai fazer nada, não vai interferir em nada, ok? Não é um equilíbrio químico, então não tem nada a ver com equilíbrio químico. Alternativa, só pode ser alternativa E mesmo, não tem jeito, não tem jeito. Se não for, epa, mas só pode ser alternativa E. Ok? Então vamos lá. Vamos lá analisar diminuindo o pH. Se nós diminuímos o pH, vamos aumentar a concentração de H+, ok? Se tu diminuis o pH, aumenta a concentração de OH+, ok? Se tu aumentas a concentração de OH+, perceba que tu estás a adicionar aqui H+. Temos H+ aqui, então vão ter muitos H+. Se tiverem muitos H+, nós vamos deslocar para onde? O equilíbrio. Se teremos muitos H+, vamos deslocar para os produtos, ok? De modo a equilibrar da quantidade que nós estamos a adicionar aqui, ok? Então, se nós adicionamos a quantidade mais, diminuímos o pH, aumentamos a concentração de H+. Se nós aumentamos a concentração de H+, vamos deslocar o equilíbrio para o sentido contrário, de modo a equilibrar aquilo que nós adicionamos, ok? Então, é exatamente a letra E, a nossa resposta, ok? Diminuir o pH, ok? Então, vamos para a próxima questão, número 42. Muito bem. A 500 graus Celsius, o capacete para a reação, bababá, vamos lá passar a reação. Epa, N2, gás, mais 3, hidrogênio, gás também, é isso em equilíbrio, 2, NH, 3, gás. Isto KC é igual a 0,061. Muito bem, nem está visível, mas ok. Então, KC é igual a 0,061. Muito bem. Análises mostradas. Então, vamos lá. Vamos lá passar de vez isto. Então, este cara aqui, qual é a concentração dele? 50 molares de N2. Então, aqui é 5 molares. E para cá, para 0,1 de hidrogênio. Então, aqui é 1 molares para o hidrogênio. E para o amoníaco é 0,5. 5 vezes 10 elevado a menos 1 molares, mesma coisa. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? São as concentrações que eles deram. Vamos lá analisar as opções aqui. Ok. O ponto 1. A concentração de hidrogênio varia 3 vezes mais que a concentração de amoníaco. A concentração de amoníaco é o quê? Vamos lá analisar hidrogênio e amoníaco. Então, a dizer que hidrogênio quanto vale? Vale 1. E amoníaco é 0,5, né? É 0,5. Amoníaco é igual a 0,5. Eles estão a dizer concentração de quê? De amoníaco. Concentração de hidrogênio varia 3 vezes mais que a concentração de amoníaco. Ou seja, a concentração de hidrogênio é 3 vezes maior que a concentração de amoníaco. É falso. Porque se eu pego a concentração de amoníaco, 0,5, faço vezes 3, é exatamente 0,15, ok? Se a concentração de hidrogênio fosse 0,15, aí sim eu iria dizer que isso é verdade, porque a concentração iria variar 3 vezes, ou seja, a concentração de hidrogênio é elevar a concentração de amoníaco multiplicar por 3. Aumentou, variou 3 vezes, a mais, ok? Então, tá falso, tá falso, tá falso. Quando tem muitas opções aqui, deixa eu começar a eliminar coisas. Então, a nossa opção não pode ter ponto 1. Se não pode ter ponto 1, deixa eu ver o que eu posso eliminar aqui. Ponto 1 está fora. Alternativa D tem ponto 1 está fora. Alternativa E também tem ponto 1 está fora. Só fazendo uma coisa, já eliminei 3 opções. Fico com A ou B. Então, vamos lá analisar. Ponto 2 diz o seguinte. Ponto 2 nem vai nos interferir, porque todas que tem ponto 2 já eliminamos.
Ok, ponto 2, mesmo assim. O amoníaco tenderá a se decompor à medida que a reação tende para o equilíbrio. Tenderá a se decompor, está errado. Porque nós estamos a formar o amoníaco, não estamos a decompor. Decompor é separar. Estamos a formar o amoníaco quando a reação tende ao equilíbrio. Então está errado. Por isso que já eliminamos todas que tem ponto 2. Ok? Vamos lá, ponto 3. A reação ainda não alcançou o equilíbrio. Como é que eu posso saber que ainda não alcançou? É só calcular o Kc desta reação. Se for igual àquele Kc lá, já alcançou o equilíbrio. Se for diferente, ainda não alcançou o equilíbrio, ok? Então vamos lá, Kc dessa coisa aqui. Como é que fica o Kc? Kc tem que ser igual à primeira expressão, né? Concentração de amoníaco elevado a 2 dividido pela concentração de quê? Concentração de nitrogênio elevado a 1 vezes a concentração de hidrogênio elevado a 3. Tem que ser igual ao quê? Vamos lá substituir isso direto. Ok, vamos lá. Tem que ser igual a concentração de amoníaco. Quanto vale? Concentração de amoníaco... tá aqui. De amoníaco é 5 vezes 10 elevado a menos... Então é 5 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso ao quadrado, dividido por concentração de nitrogênio. De nitrogênio é 5. Isto vezes concentração de hidrogênio é 1 elevado a 3. Ok? Então vamos lá. Quanto é que isso vai dar? Logo direto aqui. Aqui vai dar o quê? Aqui é a mesma coisa ter 5 vezes 10 elevado a menos 2. Lá em cima, fazer aquela conta é básico, ok? Então tudo que divide 5 vezes 1 ao cubo dá 1. Daqui eu posso muito bem simplificar algumas coisas, 5 com 5 some, e o meu Kc tem que ser exatamente igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2, ou seja, 0,05. É o meu Kc desta reação. Agora perceba uma coisa, eu encontrei Kc como sendo 0,5. 0,05, vamos lá passar aqui. Meu Kc que eu encontrei é igual a 0,05. E o Kc que me deram é 0,061. Ainda não atingiu o equilíbrio, porque são diferentes. Era suposto que encontrasse 0,61. Então, opção 3... opção 3 está a dizer o seguinte. A reação ainda não alcançou o equilíbrio. Exatamente, é verdade. Porque o Kc é diferente. Se alcançasse o equilíbrio, o Kc seria igual. Então está certo, a ponto 3. E se ponto 3 está certa, vamos ter que analisar ponto 4, né? Vamos ter que analisar ponto 4, ponto 5, aliás. Ponto 5. Ok? Ponto 4 nesse caso. Ponto 4 nesse caso, sim. Então, ponto 4. O nitrogênio e o hidrogênio vão se formando com a reação se processando até o equilíbrio. Nitrogênio e hidrogênio estão onde? Estão nos reagentes. Nos reagentes vão formando ou vão se consumindo. Claro que se consome. Fora. Está errado, ponto 4. Então está fora, ponto 4. Ponto 5. O amoníaco tenderá a se formar à medida que a reação tende para o equilíbrio. O amoníaco tenderá a se formar. O amoníaco tenderá a se formar quando a reação... O amoníaco tenderá a se formar, ok? À medida que a reação tende para o equilíbrio. Exatamente, está certo. Então perceba uma coisa. Ponto 5 está certo, só que o ponto 5 está com o ponto 3, ok? Ponto 5 está com o ponto 3. Vamos lá. Um ponto, uma hora, ok. Um tempo considerável. Muito bem, então estamos a analisar aqui. Ponto 5, o amoníaco tenderá a se formar. Eu disse que está certo. À medida em que a reação tende para o equilíbrio. Sim, irá se formar. Mas... Não. Sim, tenderá a se formar, mas tem um porém. Como trata-se de um equilíbrio químico, perceba que vai chegar uma fase em que as concentrações serão iguais. Ou seja, a concentração do amoníaco será igual à concentração dos hidrogênios que estão a formar o amoníaco. Logo, o amoníaco vai parar de se formar assim que for atingir o equilíbrio. Então, logo, o ponto 4, ponto 5... Meu camarada, está errado, porque chegará um momento em que o amoníaco vai parar de se formar quando a reação vai tendendo ao equilíbrio, ok? Então o ponto 5 tá errado, mano, porque vai chegar um certo período em que o amoníaco vai parar de se formar. Então logo a alternativa A está fora. Então só ficamos com a opção certa, é exatamente a alternativa B, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. A próxima questão, número 43, diz o seguinte... a constante de um sistema em equilíbrio, deram. Qual é essa constante? Vamos lá passar essa constante. Constante é igual a concentração de C elevado a 2. Não dá para escrever aqui, né? Não dá. Então vou escrever bem cá. Kc é igual a concentração de C elevado a 2 vezes a concentração de D elevado a 3 dividido pela concentração de A vezes a concentração de B elevado a 4. Então esse Kc aí, eles querem saber qual dessas reações gerou aquele Kc. É muito fácil. Nos reagentes tem que ter C e D. E na frente do C tem que ter 2. Na frente do D tem que ter 3 já. Alternativa A está fora, alternativa B está fora também, alternativa C também está fora, alternativa D. A B, o que é exatamente a alternativa D? Porque se eu for escrever o Kc desta alternativa D, é exatamente o que? Concentração de C elevado ao seu coeficiente que é 2 vezes a concentração de D elevado ao seu coeficiente que é 3 vezes dividido pela concentração de A elevado ao seu coeficiente que é 1 vezes a concentração de
B elevado ao seu coeficiente, que é 4. Esse kc é exatamente esse kc. Então, a reação que gera esse kc, aquele kc é exatamente a letra D deste número. Então, a alternativa E também estava fora, ok? Muito fácil de analisar isso. Vamos lá para o número 44. 44 diz o seguinte: dadas as constantes de dissociação dos ácidos em água, indique o ácido mais forte. Isso aqui é bem básico. Então, quanto maior é o kc, maior é a força ácida. Então, aqui eles deram certos ácidos com seus respectivos KAs, ok? Então, nós temos, por exemplo, ácido sulfídrico e o seu Ka é exatamente igual ao quê? 1 vezes 10 elevado a menos 7. Temos mais quem? Ácido nitroso, deixa eu pegar isso. Ácido nitroso, seu Ka é exatamente 6 vezes 10 elevado a menos 6. Depois temos o ácido carbônico, né? Ácido carbônico Ka é igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Depois temos quem? Tem mais espaço aqui? Temos ácido acético. Ok, vamos lá. Eu não preciso passar todos esses KAs aqui. Não preciso passar esses todos os ácidos. Vamos lá. Eu vou analisar daqui como não tem espaço, né? Então, eu só vou passar os Ka. Primeiro Ka. 1 vezes 10 elevado a menos 7. Segundo Ka. 6 vezes 10 elevado a menos 6. Terceiro Ka. 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. E o quarto Ka, 6,6 vezes 10 elevado a menos 5. Sexto Ka é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Então aqui é só fazer o jogo de quem é maior aqui. Qual é o maior número, ok? É o maior número. Então, se você domina a notação científica, é muito fácil de você identificar qual é o maior número aí. É para você comparar os números. Quem tiver maior número, então esse ácido será mais forte. Então, isto aqui, posso colocar todos na base o quê? Na base 7, também na maior base. Então, vou andar todos para a base 7. O que acontece? Este 6 vezes 10 elevado a menos 6, eu posso andar a vírgula, está onde? Está bem aqui. Posso andar uma vez para a direita. Ficando com o quê? Ficando com 60 vezes 10 elevado a menos 7, ok? Para este segundo Ka. E para este terceiro, está a menos 7, deixo. Então, para este quarto aqui, este 4 aqui é 6 vezes 6,6 vezes 10 elevado a menos 7. A menos 6 nesse caso. A menos 6. Eu posso deixar a base 7, ok? Para deixar na base 7, o que eu faço? Ando uma vez. É elevado a menos 5, né? Ok. Não, é elevado a menos 5 esse cara aqui. Então, 6,6 é elevado a menos 5. É elevado a menos 5. Então, eu tenho que andar duas vezes para a direita para ele ficar elevado a menos 7. Então, fico com 6, ando uma vez, duas. Então, fico 660 vezes 10 elevado a menos 7, ok? 660 vezes 10 elevado a menos 7. E este também está elevado a menos 5, ando duas vezes para a esquerda, para a direita. Isto tem que ser igual ao quê? Ando duas. Então, fico com 180 vezes 10 elevado a menos 7. Ok? E este cara aqui está elevado a menos 7 e não preciso mexer nele. Então daqui é só comparar qual é o número mais grande. Como tudo é base 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7 aqui também. 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7. É só olhar qual é o número que está na frente desse 10 elevado a menos 7. O número mais grande. Então esse será o maior número que aqui estará. Então perceba que o maior número daqui é exatamente o quê? Exatamente 660. Ok? 660 vezes 10 elevado a menos 7. Depois vem 180. Depois vem 60. Depois vem o quê? 4,4. Ok? Então, o nosso ácido mais forte é esse camarada aqui. De 6,6 vezes 10 elevado a menos 5. É o nosso ácido mais forte. Então, 6,6 vezes 10 elevado a menos 5. Este cara aqui é o ácido o quê? Acho que é o ácido benzoico, uma coisa assim. Então, esse é o ácido mais forte. E este ácido está exatamente representado na alternativa E deste problema, ok? Então, já foi, não tinha mistério quanto a isso, né? Muito bem. Então, vamos para a próxima questão. Número 45. 45 diz o seguinte: o ácido acético é um importante ácido orgânico. Em solução aquosa, constitui o tempero, conhecido pelo nome de vinagre. Muito bem. De cada 100 moléculas de ácido acético dissolvidas em água, apenas 13 ionizam. Calcule o grau de ionização desse ácido, classifique quanto à força. Primeiro já sabemos que é um ácido fraco, ácido acético. Então, só de primeiro já eliminava tudo que vem forte, ok? Então, ácido acético, só pelo nome eu já sei que é um ácido fraco. Então, tudo onde vem forte eu já estava eliminando sem fazer nenhum cálculo. Já elimino a alternativa A, vem forte. Já elimino a alternativa B, vem forte. Já elimino mais quem? Só elimino duas. Então, vamos fazer o cálculo. Nós já sabemos que o grau de ionização é exatamente dado o número de moléculas dissolvidas, o número de moléculas dissolvidas, ok? Eu de colocar ND. O número de moléculas dissolvidas é dividido pelo número de moléculas ionizadas, isto tudo vezes... Estou a fazer confusão, né? Não é isso. Então, é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas
dissolvidas, isso tudo vezes 100%, ok? Então esse seria o grau de ionização. Perceba aqui, o número de moléculas dissolvidas é exatamente 1000 moléculas de cada 1000 moléculas deste ácido, ok? Dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Então o número de moléculas ionizadas é igual a 13. Então se eu substituir aqui e acabou, tem que ser igual ao quê? Número de moléculas ionizadas, 13, dividido por quê? Dividido por 1000. Isso vezes 100%. Posso cortar aqui, cortei um zero com aqui, cortei um daqui com aqui, exatamente 13 dividido por 10. E dividir por 10 é só andar uma casa para a esquerda. Então seu alfa é exatamente igual a 1,3%, que é um ácido, o quê? Fraco. Salientar aqui, alfa menor que 5% é fraco, maior que é moderado, quanto é isso? Então vamos lá, não estou para detalhar isso. Então vamos lá, tem que ser 1,3% ácido fraco. Ácido fraco tem um acento aqui no ácido. Ácido fraco. Então 1,3% e ácido fraco. 1,3% ácido fraco exatamente está representado na letra D deste exercício, ok? 1,3, 13% ácido fraco está fora e aqui também estava fora, ok? Então, eu vejo que o vídeo está ficando muito extenso, então se por acaso curtiste desta resolução, peço que te inscrevas no canal, compartilhe, deixe ficar seu like e até a próxima parte. Tamo juntos.